Pessoal, vamos tratar agora sobre unidades de conservação. Olha só, a unidade de conservação ela é uma espécie do gênero espaços territoriais especialmente tutelados. Tutelados por quem? Pela Constituição Federal. Tá ok? Olha só, nós temos que entender o seguinte, que as unidades de conservação, já falei que é a espécie, ela tem uma lei própria. Que lei é essa? Eu baixei aqui, que vai lá para o meu compêndiozinho lá. Vai lá para aquele conjunto de leis, direito ambiental, que eu estou fazendo. Toda vez que preciso, eu imprimo e depois encaderno. A lei das unidades de conservação, que eu já falei, que é uma espécie de gênero, espaços territoriais especialmente tutelados ou protegidos, tá? São áreas limitadas de importância ecológica, podendo ser pública ou privada, ou seja, de pessoa física ou jurídica. A lei especial das unidades de conservação é aqui, ó, Lei 9.985 de 2000. Ela regulamenta o artigo 225 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que fala sobre meio ambiente. O artigo 225 inicia a temática constitucional sobre meio ambiente. Parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 7 da Constituição. Essa lei sobre unidade de conservação regulamenta o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3 e 7 da Constituição Federal. Institui o quê? Essa lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Beleza? Olha, então tá. A Constituição Federal de 88 impõe ao poder público a instituição de espaços territoriais especialmente protegidos, especialmente tutelados. Onde está isso na nossa Constituição? Artigo 225, parágrafo 1º, tá? No seu inciso 3. Olha só, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Bem de uso comum do povo não é a mesma coisa que bem público, já falei isso em estudos compartilhados passados, tá? Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º que nos interessa. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Vamos ao inciso 3, que nos interessa, nessa temática de unidade de conservação. Inciso 3. Definir em todas as unidades da Federação, município, Estados-membros e União, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, ok? Acabei de ler aqui na nossa Constituição. O que quer dizer essa norma constitucional, artigo 225? É o seguinte, ela delimita áreas de importância ecológica. Simples assim. Beleza? Essas unidades de conservação podem ser consideradas um gênero, tá? Em que inseridas determinadas espécies de áreas ambientais. Como eu falei, unidade de conservação é uma espécie. Qual é o gênero então, Mauro? Espaços territoriais especialmente tutelados, tá? Podendo ser público ou privado. Privado, pessoa física ou jurídica, tá? Então, as mais importantes das espécies do gênero espaços territoriais especialmente protegidos ou tutelados, as mais importantes são 3. Unidades de conservação, que nós vamos falar agora, já estamos falando, aliás, áreas de preservação permanente, que a sigla é APP, áreas, preservação permanente, e reserva legal. Bom, os espaços territoriais especialmente protegidos, até porque está lá, artigo 225,
parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição da República Federativa do Brasil. Está previsto na norma constitucional. Nós temos aqui a unidade de conservação, que é a nossa tratativa. Nós temos as áreas de preservação permanente, APP, e reserva legal. Continuando aqui nosso estudo de unidade de conservação. Bom, como eu falei para vocês, quem disciplina as unidades de conservação, a tutela legal, ela tem uma própria dela, Lei 9.985 de 2000, que é o Sistema Nacional de Unidade de Preservação. Simples assim. A sigla é SNUC. Tal Sistema Nacional de Unidade de Conservação é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federal, estadual e municipal, ou seja, de todos os níveis, tá? Por isso que é patrimônio, o meio ambiente é patrimônio nacional, não é um patrimônio da União, não, em todos os níveis, local, que é o municipal, estadual e federal, no caso a União, ela tem um conjunto de unidades de conservação federal, estadual e municipal, ou seja, é um patrimônio nacional, tá? Não vamos confundir com patrimônio público, ou patrimônio da União, ou patrimônio federal, como vai vir na sua prova, para te enrolar, que nada mais é que a famosa casca de banana, beleza? Entre os objetivos, né, o foco do Sistema Nacional de Unidade de Conservação encontra-se a contribuição para a manutenção da diversidade biológica. Número 2, a proteção das espécies ameaçadas de extinção. Número 3, a preservação e a restauração da diversidade dos ecossistemas naturais. 4, a promoção do desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, entre outros. Onde é que está isso? Está aqui, ó, artigo 4º da Lei 9.985, que fala sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Vamos lá, artigo 4 em loco. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação tem os seguintes objetivos. Olha só, contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. Inciso 2, proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional. Inciso 3, contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Inciso 4, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Inciso 5, promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Inciso 6, proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica. Inciso 7, proteger as características relevantes da natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural. Inciso 8, proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos. Inciso 9, recuperar ou restaurar ecossistemas degradados. 10, proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental. 11, valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica. Inciso 12, favorecer condições de promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. Inciso 13, proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando, melhor dizendo, seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente. É o que preconiza o artigo 4º da Lei 9.985. Bom, diversas são as diretrizes do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, como a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação, o envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão, melhor dizendo, da política nacional de unidade de conservação, o apoio e a cooperação de organizações não governamentais, as ONGs, de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental e outras atividades de gestão das unidades de conservação. Aonde está isso? No artigo 5º, tá? Da nossa lei. Aqui, ó. Artigo 5º.
será regido por diretrizes que, inciso 1, assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats, ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente. Inciso 2. Assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da Política Nacional de Unidade de Conservação. Inciso 3. Assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Inciso 4. Busquem o apoio e a cooperação de organizações não governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer, de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação. Inciso 5. Incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do Sistema Nacional. Inciso 6. Assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação. Inciso 7. Permitam o uso das unidades de conservação para a conservação in situ de populações das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos genéticos silvestres. Inciso 8. Assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma integrada com as políticas da administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais. 9. Considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais. Inciso 10. Garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação, meio de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos. Inciso 11. Garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos. Inciso 12. Busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas a conveniência da administração, a autonomia administrativa e financeira. E, inciso 13. Busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento que ficam em volta dessas unidades de conservação e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas. Vamos agora conceituar unidade de conservação, tá? É o espaço territorial e seus recursos ambientais com características naturais importantes, legalmente instituídos pelo poder público com objetivos de conservação. Tanto é lógico, o nome é unidade de conservação. Conservação em limites definidos, sob regime especial de administração ambiental, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Garantias adequadas, garantias diferenciadas de tutela. Trata-se de definição legal contemplada onde? Artigo 2º. Aqui, ó. Artigo 2º da Lei 9.985. Artigo 2º. Para fins previstos nesta lei, entende-se por, vamos lá, inciso 1, que é a definição, unidade de conservação. Aqui, ó. Tá bem aqui o conceito. Unidade de conservação, espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com o objetivo de conservação e limites definidos sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de produção. Ou seja, é o que está a sua definição, conceito de unidade de conservação, artigo 2º, no seu primeiro inciso. Beleza? Bom, segundo o mestre Marcelo Abelha Rodrigues, ele, na sua doutrina, ele fala que nós temos 5 características de unidade de conservação, tá?
Primeiro, de importância ecológica. Segundo, criação. Terceiro, delimitação territorial. Quarto, objetivo de proteção ambiental. 5, regime especial de proteção e afetação. Olha só, agora vou destrinchar cada um. São as 5 características de unidade de conservação, segundo o doutrinador Marcelo Abelha Rodrigues. Beleza? Primeiro, importância ecológica. Traduzindo, a sua importância na manutenção do equilíbrio ecológico, ou seja, ciclo hídrico, manutenção da cobertura térmica, qualidade de vida do planeta. Segunda característica, segundo o autor Marcelo Abelha Rodrigues, a criação de unidade de conservação é acompanhada de ato oficial, ou seja, solene, formal, pois todas as unidades de conservação são públicas ou privadas. Privadas, pessoa física ou jurídica. Estão sujeitos a um regime especial, delimitado pelo órgão oficial ambiental. É necessário, é importante que a própria caracterização de uma unidade de conservação, né, a sua tipologia, seja feita mediante ato oficial, ou seja, tem que estar escrito. Tá? Terceiro, delimitação territorial, de modo que as unidades de conservação são unidades e, como tais, é uma unidade delimitada territorialmente. E como tais, são áreas que guardam limitações necessárias à proteção do bem ambiental para a persecução da finalidade objetivada, que é a reprodução da fauna e da sua flora. Lembrando que a unidade de conservação ela tem uma zona de amortecimento em volta. Tá? Quarto, objetivo de proteção ambiental, quer dizer, a finalidade que deve prevalecer diante de eventual interesse privado de particular, economicamente, né? Sem escrúpulos, né? Visando só fins financeiros, enfim. Bom, diante de eventual interesse de particular que ocupe a área e exerça alguma atividade há muitos anos. Bom, olha só. O objetivo da proteção ambiental tem a finalidade, o escopo, né, que deve prevalecer diante de eventual interesse privado de particular que ocupe a área e exerça alguma atividade há muitos anos. Incide o que aí? A supremacia do interesse público sobre o do privado, pessoa física ou jurídica, sobre o interesse privado. Nesse caso, inexiste impedimento para que a unidade de conservação seja instituída, restando afastada qualquer ofensa ao princípio da segurança jurídica ou direito adquirido de permanência no local por parte da pessoa, pessoa física ou jurídica, da pessoa privada. O que quer dizer o seguinte? Da pessoa privada não, do interesse privado, melhor dizendo. E está dizendo o seguinte, que o interesse público independe da vontade particular, ou seja, o direito de propriedade da pessoa física ou jurídica, ele não é absoluto, ele é relativo. Por quê? Porque se for uma área de preservação, meu amigo, você vai ser legalmente, você vai ser desapropriado. Onde é que eu estou? Então acontece, você que tua propriedade tem uma área, uma unidade de conservação, você não pode dizer que você é proprietário e uma questão de segurança jurídica, a terra é minha, eu faço o que eu quiser. Negativo. Se for uma área, né? Você não pode alegar princípio da segurança jurídica, você já está há um tempão, não sei o quê, e você não pode alegar direito adquirido de permanência do local. Por quê? Porque o interesse público, nós estamos tratando aqui de unidade de conservação, meio ambiente, tem prioridade, né? O interesse público é relação vertical. A administração está aqui, o indivíduo está aqui, pessoa física ou jurídica. O interesse público é que tem prioridade, ok? Nesse caso, inexiste impedimento para que a unidade de conservação seja instituída, restando afastada qualquer ofensa ao princípio da segurança jurídica ou direito adquirido de permanência no local. Prevalece nesse cenário o quê? A diretriz constitucional de proteção ao meio ambiente, ou seja, tutela constitucional, principalmente a necessidade de criação de espaços territoriais especialmente protegidos. Está lá onde? Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3, que eu já li no começo. Tá? Então nós temos que entender o seguinte, você tem uma área rural, tá?
meu amigo, se aquela área ali foi estudada, tal, né, pelos técnicos do meio ambiente, aquela área ali é uma área de conservação ambiental. Pega a sua área, meu amigo, você vai ser desapropriado daquele pedaço ali. Você não pode alegar para você segurança jurídica, direito adquirido, sua defesa. Perdeu. Porque ela tem prioridade. O interesse público, meio ambiente, tem prioridade do interesse privado, particular. Tá? Quinto, regime especial de proteção e afetação. Em razão do interesse público, ou seja, primazia do interesse público sobre o privado, de natureza difusa, ou seja, natureza difusa e interesse coletivo, que embasa a sua instituição, ou seja, embasa a instituição da unidade de conservação. Regime especial, quando ele fala que regime especial, é tutelado constitucionalmente. Tá? Porque prevê lá, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3. E tem essa lei, né, infraconstitucional, Lei 9.985 de 2000, que trata da unidade de conservação. Tá? Nós temos que lembrar que é tutelado lá, está lá, tem um apontamento lá, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Já lemos aqui. Bom, órgãos responsáveis pelo Sistema Nacional das Unidades de Conservação, SNUC. Órgãos responsáveis. Vamos tratar agora desses órgãos responsáveis. Em conformidade com a imposição atribuída ao poder público, quer dizer, um dever do poder público, convém verificar os órgãos relacionados ao Sistema Nacional das Unidades de Conservação, SNUC, a sigla, de acordo com a Lei 9.985, no seu parágrafo 6º. Está aqui, ó. Artigo 6 do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Será gerido pelos seguintes órgãos com as respectivas atribuições. Inciso 1, órgão consultivo e deliberativo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, com as atribuições de acompanhar a implementação do sistema. Qual sistema? Sistema, que é isso aqui, ó, Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Inciso 2, órgão central, o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o sistema. E o inciso 3, órgãos executores, que vai fazer na prática. Inciso 3, órgãos executores, o Instituto Chico Mendes e o IBAMA, em caráter supletivo. O IBAMA de caráter supletivo, de caráter residual, é isso que vai vir na sua prova. Não vai vir, quem tem que a parte operacional das unidades de conservação, quem tem responsabilidade, o órgão executor, é o Instituto Chico Mendes. E o IBAMA de caráter residual. Aí você, residual é a mesma coisa que o supletivo. Tá ok? Excepcionalmente, o executor, IBAMA, em caráter supletivo ou residual, que é a mesma coisa. Os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação. Parágrafo único. Pode integrar o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, excepcionalmente, e a critério do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, unidades de conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais ou locais, possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria prevista nesta lei e cujas características permitam, em relação a estas, uma clara distinção. Ok? Bom, falando agora sobre as categorias dos órgãos responsáveis. Está lá onde isso? Artigo 6º, mas vou esmiuçar aqui. Órgão consultivo e deliberativo, que vai dar um apoio técnico. Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, com as atribuições de acompanhar a implementação do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. O outro órgão, que é o órgão responsável por tudo isso, órgão central, o Ministério do Meio Ambiente, é óbvio, com a finalidade de coordenar o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E o órgão que executa, que faz acontecer, órgãos executores, Instituto Chico Mendes, em caráter principal, e o IBAMA em caráter supletivo, residual, subsidiário do Instituto Chico Mendes, tá? Bem como os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar o Sistema Nacional de Unidade de Conservação,
subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservações federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação. Vamos falar agora das categorias de unidade de conservação. Nós temos 12 categorias de unidade de conservação, só que elas são divididas em dois grandes grupos, tá? Um grupo com 5, outro grupo com 7. Beleza? Bom, vamos falar. As unidades de conservação abrangem 12 categorias de áreas ambientalmente tuteladas, protegidas, divididas em dois grandes grupos, tá? Os grupos são, primeiro, grupo de proteção integral, com 5 espécies, encontra-se na área ou zona rural, ou seja, área urbana nem pensar, tá? É incabível você ver um grupo de proteção integral em área urbana. E nós vamos ver que, nesse caso aqui, de proteção integral, cabe taxa de visitação, né? Essa taxa é revertida para o próprio grupo de proteção integral. A outra unidade de conservação é a unidade de uso sustentável, tá? Uso sustentável, compartilhar a conservação da natureza, uso sustentável, ou seja, de maneira racional e consciente. Unidade de proteção integral é diferente de uso sustentável. São categorias de unidade de conservação. Nós temos 12 categorias de unidade de conservação divididos em dois grandes grupos. O primeiro grupo, unidade de proteção integral, preservar a natureza, uso indireto dos recursos naturais ou ambientais. Qual é o outro grupo? Unidade de uso sustentável, compartilhar a conservação da natureza, o uso sustentável, ou seja, de maneira racional e consciente. Bom, a finalidade do primeiro grupo, proteção integral, é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto, tá, dos seus recursos naturais pelo homem. O uso indireto é aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. A intenção é obstacularizar, dificultar ao máximo a ação humana, a intervenção humana na área. Já o segundo grupo, de uso sustentável, a finalidade é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais ou ambientais. A diferença entre eles, unidade de proteção integral, unidade de uso sustentável, encontra-se no grau de proteção ambiental em relação a cada grupo, de modo que nas unidades de conservação de proteção integral, os limites de intervenção da área são mais rigorosos do que nas unidades de conservação de uso sustentável, tá? Só para fechar, unidade de conservação, 12 categorias, dois grandes grupos, dividido em dois grandes grupos, proteção integral e uso sustentável. Proteção integral só vai encontrar na zona rural, tá? Urbana nem pensar. Proteção integral, cabível na taxa de visitação, que é o ingresso para você adentrar. Preservação da natureza, uso indireto dos recursos naturais ou ambientais, dificultar a intervenção da ação humana. Unidade de conservação, subespécie, uso sustentável. Compartilhar a conservação da natureza, uso sustentável, racional e consciente. Vamos tratar agora de cada uma delas. Unidade de conservação do grupo de proteção integral, tá? Que tem 5 espécies, como são 12 ao total. O grupo de uso sustentável, 7 espécies. Vamos tratar agora das 5 espécies que está dentro do grupo de proteção integral, que é unidade de conservação. É um dos grupos, né? Unidade de conservação, 2 grupos. Unidade de conservação do grupo de proteção integral. É o primeiro grupo que nós vamos tratar agora. Não existe em área urbana, somente em área rural. O grupo de proteção integral é formado por 5 espécies de unidade de conservação. São elas: Estação Ecológica, está onde? Artigo 9º da Lei 9.985 de 2000, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Objetivo: preservação da natureza e pesquisas científicas. Reserva Biológica, artigo 10 da Lei 9.985 do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Parque Nacional, mais antigo e conhecido, né? Unidade de Conservação. Artigo 11 da Lei 9.985 de 2000, tá? Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. Ou seja, todos eles aqui que eu falei,
estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre, deve dispor de um conselho consultivo. Lembrando que todas essas grupos de proteção integral só pode estar em área rural, jamais em tempo algum em área urbana. E você pode pagar uma taxa, né, de visitação para visitar um parque nacional, por exemplo, tá? Refúgio de vida silvestre, estação ecológica. A área de uma unidade de conservação desse grupo de proteção integral é considerada zona rural. Aonde está isso? Artigo 49, caput da lei, dessa lei aqui nossa aqui, 9.985, tá? Tranquilo. É inadmissível, impossível uma unidade de conservação de grupo de proteção integral na cidade, numa área urbana. Convém observar que todas as unidades de conservação desse grupo, que é o de proteção integral, devem dispor de um conselho consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes do órgão público, de órgãos públicos, organizações da sociedade civil e, se for o caso, por proprietário ou moradores da área. Proprietários, pessoas físicas ou jurídicas da propriedade, tá? E moradores da área de proteção integral. É cabível a cobrança de taxa de visitação, né? Ingresso para visitação, sendo que os recursos obtidos, recurso através das suas taxas, né? Esse recurso pecuniário, deve ser aplicado da seguinte forma. Está lá no artigo 35 da Lei 9.985, que fala do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Tá? Beleza. Vamos aqui. Tratando desses recursos, vai ser dividido da seguinte maneira. De 25 do recurso que, pela taxa da visitação, né, o ingresso para você adentrar num parque, você paga lá uma taxa. Vai ser assim a divisão. De 25% a 50% em implementação, revertido para implementação, manutenção e gestão da própria unidade de conservação em que for arrecadado o recurso. De 25% a 50%, regularização fundiária das unidades de conservação do grupo de proteção integral. E de 15% a 50%, implementação, manutenção e gestão de outras unidades de conservação do grupo de proteção integral. Bom, nós vamos tratar agora as principais características de cada uma delas. Ou seja, da estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, melhor dizendo, refúgio de vida silvestre. Vamos tratar cada um desses, mas eu já estou sem tempo, tá? Para não estourar e não perder o sentido. No próximo vídeo, segunda parte, nós vamos falar da característica da estação ecológica, depois reserva biológica, depois parque nacional, tá? Depois monumento nacional e refúgio da vida silvestre, ok? Isso delimitando o que? Grupo de proteção integral, tá? Se der tempo, vamos falar da unidade de conservação de grupo sustentável, que é área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nativa, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável.